os capangas de Vera pegam Elliot e o colocam no porta-malas. O episódio 7 começa com Elliot no porta-malas, e segue daí. Esse episódio é talvez o segundo episódio de maior importância para entender a mente de Elliot, já que o último episódio realmente explica tudo. Mas a importância desse provém da situação básica criada de roteiros no quesito de confrontação, que é, um personagem não pode aprender tudo sozinho. Sua jornada, inclusive para entender a si mesmo, sempre se estende a outras pessoas. Afinal, nossas relações são espelhos de quem somos. Nessa brilhante peça de arte, Sam Esmail usa Fernando Vera como gatilho para revelar a Mastermind a verdade que ele tanto fez o Elliot esquecer, tanto que o próprio Mastermind apagou isso de sua memória. Proxy Authentication Required é mais uma das muitas demonstrações que Esmail usa para dizer que ele conhece todas as regras de contar histórias, a ponto de quebrar as regras e segui-las ao mesmo tempo. A estrutura desse episódio, desde a fotografia que muda a cada ato para definir cada estado emocional de Elliot, a música que foi criada em orquestra especialmente para esse episódio, e claro, o fato de o episódio se passar com um número bem limitado de atores em dois ambientes diferentes, ou seja, é uma peça de teatro. Quando perguntado o porquê apareceu para Darlene há 2 meses atrás, procurando por Elliot, e só agora ele está realmente fazendo alguma coisa, Vera diz que estava preparando o palco. Sim, é isso mesmo, realmente é uma peça de teatro. Enquanto o criador da série afirma que a série como um todo é dividida em 3 atos, esse episódio em particular, essa peça de teatro, está dividida em 5 atos, que realmente parecem ser uma representação aos 5 estágios do luto. Ato 1, negação. Ato 2, raiva. Ato 3, barganha ou negociação. Ato 4, depressão. E ato 5, aceitação. Sendo a negação onde Elliot não aceita a situação em si, a raiva o momento em que Mr. Robot vai até Vera, a negociação quando Elliot barganha pela vida de Krista, a depressão, que é a revelação em si, e a aceitação quando Vera ajuda Elliot a aceitar o que aconteceu. Uma outra forma de interpretar é o formato tradicional de screenplay, especialmente em obras de teatro como A Tempestade de William Shakespeare, que seria exposição, complicação, clímax, ação final e catástrofe. Eu acho inclusive essa configuração se encaixa melhor, ainda mais porque a parte mais difícil não é a depressão, é a aceitação. É exatamente por isso ela seria uma catástrofe. Mas eu vou seguir o modelo dos 5 estágios do luto porque assim fica mais fácil de explicar. Em seu livro Into the Woods, John York dita a teoria que em cada ato deve se conter todos os elementos da história, que seria protagonista, antagonista, incitando o incidente, desejo/jornada, crise, clímax e ocasionalmente a resolução. Digo ocasionalmente porque a resolução não é obrigatória ao final de cada ato, exceto do último, e eu vou indicar esses pontos na cor azul. Para ficar ainda mais entendido, cada ato também vai conter uma pergunta, para assim irmos mais nas intenções de cada personagem. Nós que acompanhamos até agora sabemos que Vera quer quebrar o Elliot para se tornar o dono dele. Mas até então não sabíamos o que o Vera estava fazendo nos últimos meses, desde que ele fugiu da prisão. Lembrando que Mr. Robot ainda se passa em 2015. Nesta época, eles estão no Natal. Mas apenas alguns meses atrás, acredito que lá para abril de 2015, Sheila ainda estava viva, e toda aquela trama se desenvolvia. As características psicológicas de Fernando Vera, como sempre, entregam que ele tem um pé no sobrenatural. Ou seja, ele acredita em coisas como que as pessoas são destinadas para se encontrar, que o universo conspira a favor de algo. Ele acha inclusive que esse momento com Elliot é algo que tinha que acontecer, e que desde que eles se conheceram, eles estão fadados a serem adversários e depois aliados. Essa é a crença de Vera, mas aqui finalmente entendemos o plano dele, o que ele pretende fazer com a cidade de Nova York. Vera começa dizendo que tem muito respeito por Elliot e que esperou por esse momento por muito tempo. "Você é um herói pra mim", diz ele. Quando desamarra Elliot, Mr. Robot já surge, armando um plano de saída. Segundo ele, a Krista já deve estar morta, e eles têm que focar em fugir. Mr. Robot é, e sempre foi, a personalidade da autopreservação. O objetivo dele é manter o Elliot vivo, não importa o custo. Mas Mastermind diz que não vai enquanto não descobrir se ela está bem. Fernando Vera começa então a contar uma longa história sobre o período que passou longe de Elliot após fugir da prisão. Ele voltou à República Dominicana, determinado a se tornar dono da ilha toda, já que a vida inteira as pessoas de lá desacreditavam dele.
Diziam que ele não valia nada, acabando com a concorrência e impressionando. Muitos se uniram a ele, logo se espalharam como um vírus, e ele já havia dominado tudo. Ele assumiu o controle de todas as favelas dominicanas e haitianas. Até que ele ficou entediado. Ele tinha tudo o que queria, mas só sentia um vazio. Um dia, Ravi, que é esse cara aí, né, aparece com um velho xamã, que promete ajudá-lo. O resumo é que Vera se dá conta que precisa conquistar outro lugar. Aquela não era sua casa. Sua casa era Nova York. O xamã basicamente disse a Vera que ele precisava voltar e se reconciliar com o cara que fechou esse caminho para ele. Porque esse cara estava destinado a ser parceiro dele. Ou seja, o Elliot. Isso basicamente explica toda a obsessão dele pelo Elliot, além do fato de Elliot ser o único cara bem articulado, tecnologicamente, em Nova York para realizar o que ele deseja. Bom, talvez não o único, mas com certeza o melhor. Elliot pergunta onde está Krista. Afinal, da última vez que Vera prometeu que não mataria ninguém se Elliot fizesse o que ele mandou, ele acabou encontrando Sheila morta no porta-malas. Essa é, aliás, a mesma faca que o irmão de Vera usou para matá-la. E, curiosamente, a mesma que causa o destino final de Vera. Bom, Vera concorda em mostrar a Krista para ele, e mostrar que ela está viva, mas diz que depois vai querer uma apresentação especial. Elliot não sabe ainda, mas ele está se referindo a Mr. Robert. O Vera quer conhecê-lo. Complicação e raiva começam nesse segundo ato. E a pergunta é: o quão longe Mr. Robert pode ir para proteger Elliot? Vera leva Elliot a Krista e diz para soltá-la. Vera diz que precisa que Elliot incorpore e diz que sabe tudo sobre Mr. Robert, que está com a psiquiatra dele e sabe de tudo. Elliot se recusa a assumir que sabe do que ele está falando. Vera começa a abusar de Krista e a ameaça deixar um de seus capangas estuprá-la. Imediatamente Mr. Robert surge, assumindo o controle do corpo de Elliot. A todo momento, Mr. Robert questiona sobre o que ele quer. What am I doing here? I don't know. That's a good question. Why are you here? So he has someone on his side. I didn't ask what you do, I asked you why you're here. How did you start? Na mesma hora, Krista dá uma piscadela, meio que entendendo que Vera está próximo da verdade. He needed me. Why? If you're here to protect him, that means he got hurt real bad. I just want to know what scared him so much that he needed your bitch ass to come to the rescue. This is cute and all, but I gotta be real with you. You're too stupid to do this. What is it that you think I'm doing? Trying to get inside my head. Oh, I'm already in there. You're so sure of yourself. I am. Why is that? Because there's a method to Elliot's madness, and I think you know what it is. You read her file. Put two and two together. His father died when he was 8 years old. His mother treated him like her own personal ashtray. He needed someone to help him cope with the world. Voila, you got me. No doubt. It's heavy. But it ain't actionable. I need detail. Mr. Robert consegue manobrá-lo, chamando isso de psicologia barata e perguntando o que Vera realmente quer. Aqui finalmente temos um parecer do que Vera de fato quer dizer quando ele diz que quer ser o dono de Nova York. Ele quer ser literalmente o chefão de tudo que há na cidade. Desde o menor comércio à maior corporação, todos trabalhando para ele. Mr. Robert joga na cara dele como o plano dele não é só estúpido, mas também impossível. É aquela história toda lá da parte 7. É impossível mudar ou acabar com o sistema. O que Vera propõe subverte qualquer noção de modelo sustentável. No momento da série, Nova York é uma cidade endividada. Se Vera assumisse o controle de tudo, estaria devendo até a alma para os bancos. Essa cidade é uma grande fatura de cartão de crédito. E você quer pagar para ser mais um endividado? Vera insiste que não é sobre ser dono, é sobre poder. E Mr. Robot diz que poder é apenas um imbecil cheio de grana. Essa frase é incrível e nos diz exatamente o que o grupo Deus são. Uma ilusão. Sem a quantia que eles têm no banco, eles não representam nada. E nesse momento, eles têm quase acesso total para transferir tudo. Poder se resume a dinheiro. E é nisso que o Vera deveria estar atrás, não de intimidação. Por trás de toda a grande fortuna existe um grande crime. Esse é o lema corporativo dos Estados Unidos. Não se trata do quanto se tem. Se trata de roubar o dinheiro em si.
Eu gosto muito dessa ideia de que a riqueza de um país é nada mais nada menos do que uma ilusão. Mr. Robot diz que pode ajudá-lo a roubar o dinheiro em si. Mas o primeiro passo para isso é soltar a Krista. O problema é que há momentos atrás, Elliot disse a ele que ele não pode matar a Krista, porque ela é a única coisa que ele tem para manipulá-la. Por definição, se Vera precisa de Elliot, ele também não pode soltá-la. Além disso, Vera diz que, nas anotações de Krista, ela revela que não se pode confiar em Mr. Robot. E é por isso que ele também não deve confiar. Nesse momento, o nosso Elliot Mastermind surge, dizendo que vai mostrar o plano a ele, e que vai acontecer essa noite. Vera chega perto de Elliot e diz: sabe que não precisa de Mr. Robot. Ele late muito, mas não é a mordida que fez todo esse caos que você causou, é? Está vendo? Por isso você é meu humano. Eu tenho mais medo de você do que dele. Está claro aqui que Vera percebeu que não deve tentar substituir Krista. Ele deve tentar substituir o lugar de Mr. Robot para ser o dono de Elliot. O quão importante Krista é para a vida de Elliot. Elliot pega seu computador e mostra a Vera os valores presentes nas contas do Cyprus National Bank. Ele aproveita e retira uma arma de sua bolsa, apontando para eles. Porém, eles já haviam revistado Elliot e, sem ele saber, retirado as balas. Isso deixou Vera brava, porque houve uma quebra de confiança aqui. Agora Elliot não tem escolha e terá que barganhar pela vida de Krista. É aí onde vem o clímax da coisa toda. Elliot implora para eles voltarem para o plano inicial de Vera antes de ele estragar tudo. Mas Vera não quer ouvir. Ele diz para Elliot dar um bom motivo para ele não matar Krista agora. E eventualmente Elliot acaba entregando que precisa dela, que ela o ajuda. Imediatamente Vera percebe que Krista é a xamã de Elliot, ou seja, ele precisa dela para invocar a verdade. Ele não deveria questionar Mr. Robot para saber a verdade. Ela precisa questionar Elliot. Desde quando o Mr. Robot existe? A ação final que quebra Elliot acontece aqui. No quarto ato, Vera consegue transformar Elliot no antagonista. É ele que passa a buscar a verdade agora. Vera senta Krista e Elliot na sala. A ideia dele é simular uma sessão de terapia com Elliot, para que ela possa extrair a verdade dele. Eventualmente, ele pede para os dois capangas irem dar uma volta. E assim, ficam os três sozinhos no apartamento. E depois de muita relutância por parte de Krista, para protegê-la, Elliot, basicamente sem escolha, num beco sem saída, começa a falar. Ao mesmo tempo, a tempestade no fundo começa. Para dar início ao assunto, Elliot começa a falar de sua mãe. Que ela morreu recentemente, que não afetou muito porque ele não falava com ela há anos, mas que para Darlene foi um pouco mais difícil. Krista pergunta se o Elliot pensa muito na mãe dele, e ele diz que não. Ela diz que faz sentido porque ela machucou muito ele. Vera fica furioso. Ele diz que já sabe de tudo isso, que já leu isso. Ele quer que ela vá direto ao ponto. Ele então diz que Elliot tem um segredo, que só dá para descobrir sabendo o motivo da existência de Mr. Robot. Nesse momento, o Elliot começa a questioná-la, curioso. Ele se transforma no antagonista do ato. Mr. Robot surge e diz que ela vendeu eles para Vera, meio que tentando dissuadir do assunto. Ele diz que o foco deve ser em sair dali, ainda mais agora que os capangas não estão lá. Elliot começa a questionar o Mr. Robot e eles começam a discutir. Why? Who gives a shit? We gotta focus on the way out of here. You don't want me to hear this either. Keep reading. No, don't do this. Elliot, it's not a good idea. I said keep reading. Ooh, I like this one. Strained relationship with Mr. Robot keeps us from exploring the root of his condition. What does that mean? Answer the man's question. Tell me what that means. Elliot, this is not how this is supposed to work. He's right. This has to stop. Childhood trauma. Follow up on window event. Elliot se dá conta que não só há algo que ele não sabe, mas há algo que tentam esconder dele. Enquanto Mr. Robot implora para ela não falar, Elliot e Vera pressionam para ela dizer. Por conta do evento na janela, Elliot acaba chegando à conclusão que tem a ver com o pai dele, e pergunta a ela o que aconteceu. Ela diz sinceramente que não sabe o que aconteceu, mas pode fazer perguntas sobre aquele dia para fazê-lo se lembrar. Ela pergunta o que ele estava fazendo em casa naquele dia.
Ele diz que ele e Darlene estavam fazendo boneco de neve e que subiram para pegar a câmera. Ela pergunta se eles acharam a câmera. Elliot diz que Darlene diz que não, já que ele não tem memória alguma sobre esse período. Darlene é quem contou o que aconteceu. Segundo ela também, assim que ouviram seu pai chegando, Elliot mandou ela se esconder no armário. Pegou um taco de beisebol e começou a quebrar tudo. Assim que seu pai abriu a porta, ele se jogou da janela. Ela pergunta se ele não se lembra disso, é igual aos outros momentos da sua vida onde ele perde noção de tempo e não se lembra. Ele diz que só acontece quando Mr. Robot assume o controle. Ela pergunta se é possível que Mr. Robot seja a razão pela qual ele não consegue se lembrar dessa memória. What's she talking about? You didn't exist when I was a kid. Did you? That's not important. What's important is that I'm here now. Stop lying to me. How long have you been here? Don't you see what's happening? She pushed us apart before. She's doing it again. Answer the question! How long? How long have you been messing with my head? What do you want me to say? I've been here since the first day that I was needed. I exist for a reason. I always have. It's always been my job to protect him. You know this isn't the way. This is dangerous. You can't do this to him. Please do not do this to him. He's not supposed to know. No what? Elliot, do you believe Mr. Robot when he says he's here to protect you? Yes. So if it's possible that it could have been Mr. Robot that day, do you know why he might have picked up that bat and jumped out that window? Nesse momento, Mr. Robot está aos prantos. Não há mais como esconder. Krista pergunta se é possível que Mr. Robot o estivesse protegendo naquele momento. O protegendo de algo naquele momento. No momento em que seu pai estava prestes a entrar no quarto. Ela pergunta por que ele acha que tomaria atitudes tão extremas para se proteger. Ele diz que não sabe, que não se lembra, mas que talvez estivesse com medo. Krista pergunta do que ele tinha medo. Vera completa o raciocínio e diz que era do pai. Elliot estava com medo de seu pai. No. Why would I be scared of him? He's my friend. I can't protect you anymore. Why would I be scared of my father? Do you recall a time your father ever hurt you? Hurt me? No, he would never hurt me. I told you. He was my friend. He was my only friend. Then what made you scared that day? I wasn't. You told me you were scared. No, I said, I'm confused. You and your sister were in the room. You heard your father's footsteps. No. You think it's possible you hid Darlene in the closet to keep her safe? No. Your dad walked into the room. No. You grabbed a bat to defend yourself. No. You yelled at him to get away. You swung the bat at him. No. And you escaped the only way you knew how.
Why were you afraid of your father? Were you afraid he was going to ask you to do something you didn't want to do? Yes. Do you remember what he asked you to do? Yes, I remember. Elliot, did your father sexually molest you? Yes. Irá Vera alcançar seu objetivo com Elliot? A grande catástrofe de um trauma desse é ter que aceitar que aconteceu, e você terá que viver com isso. O quinto e último ato é justamente sobre isso. Nesse momento onde Vera conseguiu o que queria, que era justamente desestabilizar Elliot, destruí-lo, agora ele vai tentar reconstruí-lo. Temos aqui uma peça-chave para entendermos os problemas com Toque, que Elliot sempre teve desde o primeiro episódio da série. Está muito relacionado a esse trauma e se tornou uma parte ativa de sua vida. Elliot sai do ambiente e vai até a janela. A tempestade lá fora se intensificou e agora ela acompanha Elliot. Vera vai atrás, deixando Krista sozinha com a faca que ele abandonou ali há alguns minutos atrás. Elliot diz que não quer viver com isso, que não sabe como viver com isso. Vera diz algo interessante. Diz que sabe que está doendo, mas que ele está se purificando e logo poderá ser seu verdadeiro eu. E ele realmente não faz ideia do quanto está certo. Elliot admite que não sabe quem é seu verdadeiro eu. Vera diz que ele tem que abandonar todo o ódio e a tristeza, deixar sair. Então Elliot solta, ao menos seu ódio. Elliot pergunta o porquê seu pai faria isso. Vera diz que não importa. Elliot não estava no controle. Diz para ele não carregar isso sozinho, que ele está com ele agora. Elliot começa a culpar Vera, dizendo que foi ele que fez isso. É por causa dele que ele se lembra. Vera conta então que a mãe dele era uma viciada, e quando ela saía, as amigas drogadas dela abusavam dele. Tiraram muito dele. Seu pai tirou muito de você também, mas ele não tirou tudo. Ele diz que as pessoas que sobrevivem a isso são aquelas que não se pode vencer. Porque quando se atravessa uma tempestade como a sua, você se torna a tempestade. Você é a tempestade, e é o resto do mundo que precisa se esconder. Isso diz muito sobre a personalidade de Vera. Depois de ser abusado, ele se tornou um abusador. No fim das contas, ele continua sendo um sujeito muito mau. Não importa a impressão que passa para Elliot agora, ou o apoio que ele se torna. Agora eu te entendo, diz ele, antes de ser esfaqueado por Krista nas costas. As luzes se apagam, uma a uma. Nossa peça de teatro termina.